Pessoal, uma alegria a gente se reunir, né, nesse sábado para nos formarmos enquanto evangelizadores de adolescente, diante do conteúdo que nós ouvimos, né? Não preparei slides, como os meus irmãos, mas qualquer coisa, se alguém ficar segurando assim, eu vou passando para vocês, assim. Às vezes nem eu entendo o que está escrito, mas... Amém, Bianca? Mas também é legal por conta das partilhas que a gente escuta, né, dos irmãos de comunidade, né, que vão destruindo a imagem profissional que a gente luta para construir, né, Otávio? Umas partilhas sobre alguns animais interessantes, e muito bom. Nessa colocação de agora, eu vou partilhar com vocês a respeito da linguagem que nós devemos utilizar na evangelização dessas almas que Deus nos confia, né, os adolescentes. De início, eu já quero falar que eu não vou passar para vocês uma receita de bolo. E a linguagem não está restrita apenas à pregação e ao pastoreio. O grupo de oração para adolescentes, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente do grupo de adultos e de jovens. Ele não pode ser litúrgico no sentido de que animação, oração, pregação, animação, oração, pregação é uma coisa que a gente precisa seguir à risca. Veja, a pregação ela é necessária, sim, ela é importante, né? O momento de oração também, as músicas, mas a gente pode ter um pouco mais de liberdade em relação ao desenvolvimento do grupo de oração para adolescentes, e é uma coisa que é um tema que está aqui, inclusive, no final da apostila, que fala mais especificamente sobre o grupo de oração para adolescentes, mas que a linguagem, o modo como a gente vai usar da linguagem no grupo, ajuda também a gente a encontrar essa liberdade. Antes de eu entrar no tema em si, eu quero partilhar com vocês como é que eu comecei no ministério, no serviço de adolescentes. Não foi porque eu quis, e não foi porque eu gostava deles. Não foi por isso. Eu tinha na minha cabeça que eu ia evoluindo igual um Pokémon na comunidade. Seria mais ou menos assim. Eu ia ficar no grupo de jovens, né, até eu me casar, algo que não aconteceu ainda, vai acontecer. E aí, depois que eu me casasse, eu iria para o grupo dos adultos, que é o grupo de cura, que tem lá na minha comunidade, quinta-feira, que vai uma galera. Então, eu já estava imaginando que eu ia pregar lá, assim, e vem, né? Ia ser bem da cura, eu ia ser muito da cura, eu ia. E depois que eu estivesse nesse grupo de adultos, eu estaria no ápice da minha vida missionária. Na minha cabeça, assim, eu já estaria pregando na casa de oração, assim, ia ser super santa quando eu estivesse lá no grupo de adultos. Só que não foi isso que aconteceu. O grupo de jovens da minha comunidade começou a lotar de adolescentes. E aí o meu coordenador falou, olha, Jaine, você e a Vitória vão precisar segmentar e ter um grupo específico para adolescente. Eu falei, nossa, que bosta, né? Não gostava deles. Eu não gostava de estar com eles. Eles, né, ficavam beijando, entendeu? E não presta atenção na pregação. Me davam ranço. E eu sou muito brava, tem hora, né? Aí a Vitória amava os adolescentes. E porque ela ia, era minha melhor amiga, fui, né? Eu falei, não, então a Vitória vai coordenar o grupo de adolescentes, aí eu vou ser vice e logo eu já vou poder seguir essa carreira de Pokémon que eu estava elaborando na minha cabeça. Não foi isso que aconteceu. A Vitória não quis assumir a coordenação, né? Aí já que não tem ninguém, vai tu mesmo. E entrei. Nos primeiros 6 meses que eu estava no grupo de adolescentes, que nem tinha nome, nem chamava Revolução Adolescente, como é o nome que tem hoje, foi muito complicado para mim. Complicado porque eu não gostava deles. Então, era complicado pregar, era complicado para mim conversar com eles e, principalmente, conduzir oração. Porque você está lá no Pentecostes, conduzindo a oração, eles estão assim, ó. Isso quando não está beijando, né? Lá no escuro, né? Então. E aí foi entrando em conflito. Eu não conseguia, assim, eu não ia feliz para a missão. Então, veja, eu fui e eu estou, né? Graças a Deus, Deus trabalhou no meu coração depois, mas eu fui por necessidade.
Mas aí, essa dificuldade que eu estava tendo começou a me incomodar demais. E aí fui partilhar com o Marcelinho a respeito disso. E ele não me deu um conselho, assim, o que fazer ou não fazer. O Marcelinho me disse uma frase assim: eu os amo, né? Eu amo os adolescentes. Aí eu falei: eu nem gosto deles, né? Então eu fui rezar. E eu me lembro que nas minhas orações pessoais eu falava isso para Jesus: olha, eu não estou aqui porque eu quero. Eu sequer entrei na comunidade para cuidar de adolescentes. O senhor sabe disso, do meu plano, né, de desenvolvimento de carreira. O senhor sabe que não foi para isso. Mas eu estou aqui. Então o senhor dá um jeito, porque esse problema é seu, não é meu. Não tem nada a ver com isso. E diante de muita oração, mas também de humilhação, porque para mim ir para o Ministério de Adolescentes foi uma humilhação. Eu me senti menos. Né? Lembra a carreira que eu tinha? Ia para o grupo dos adultos, né? E adulto, ia ser a pregadora, assim. Né? Fashion como a Luciane Casarotto, ia ser. Não acontece, não sei se vai acontecer um dia isso daí. Mas Deus foi trabalhando no meu coração muita partilha. E eu posso dizer para vocês que hoje muito daquilo que eu melhorei como pessoa foi por conta deles. É por conta deles. Né? As meninas que estão aqui, elas sabem, na equipe de serviço tem eu e as adolescentes. Né? Então, o que eu queria colocar com vocês, né, nessa introdução, nesse preâmbulo, é isso. Deus está chamando a gente para uma missão que vai nos melhorar como pessoa. Vai te fazer ser mais humilde, mais generoso, mais caridoso. E você vai ter alegrias que nenhum outro ministério vai ter. Porque você vai ver o desenvolvimento deles, eles entrando na vida profissional. Eles te chamando para ser padrinho, madrinha de crisma. Você vai ver a presença ou a ação de Deus palpável ali diante dos seus olhos. Aquele adolescente que chega tímido, às vezes envolvido nas drogas, desabrochar e querer ser santo. E às vezes ele vai querer ser santo, nem porque você mandou ele ler tal livro, ver tal vídeo, mas por Deus, uma escolha pessoal. Irmãos, é isso, é para isso que Deus nos chama. Por isso, louvado seja Deus. Amém? Eu queria convidar você a abrir em Oséias, no capítulo 14 deste livro. Essa é uma palavra que eu quero concluir essa introdução com vocês. Oséias capítulo 14, versículo 5. Quero fazer essa introdução porque nós sabemos das dificuldades, das vezes, da negligência de nossa parte e da comunidade em relação a essa evangelização da nossa comunidade local, às vezes. Talvez nós não tenhamos violeiro, animador, talvez você não tenha uma decoração espetacular. E aí, quando eles começam a dar problemas de relacionamento, problemas de pecado mesmo, quando você é confrontado, quando eles te desafiam, pode bater um abatimento, uma sensação de que é ineficiente a missão, a evangelização. Mas olha o que o Senhor vai nos dizer no versículo 5 do capítulo 14. Sua desobediência eu curarei, de coração os amarei, pois minha ira já se desviou deles. Não nos compete ficar irritados, zangados com os adolescentes, porque nem Deus fica. A ira já se afastou deles. Bom, então agora entrando no tema. A linguagem para a evangelização adolescente. Veja só, aqui você não vai receber, como eu disse, uma receita de bolo. No sentido de que as colocações que vão ser feitas vão te obrigar a ser outra pessoa, você vai ter que anular a sua personalidade, às vezes até o seu jeito de ser para evangelizá-los. Não é isso. O que você vai ouvir nessa formação deve ser útil para que você entregue a estas almas que Deus te confia o que é melhor de si. É só isso.
Também não vai ter aqui nenhuma apresentação de técnicas de manipulação mental, emocional, de chantagem, para você convencer eles de alguma coisa. A técnica ela é útil para a gente facilitar, às vezes, a adesão dele, mas nós vamos apenas colaborar na missão que nós temos para que o evangelho chegue a esses jovens pela nossa boca. Então, a linguagem para a evangelização adolescente é mais ou menos uma tentativa da gente falar com eles no modo que Jesus falaria. Certo? Então, vamos lá. Bom, aquilo que eu quero pontuar com vocês vai passar por um modus operandi ou por uma coisa bem prática, tá bom? Então, não vou ficar falando muitas coisas assim de abstrações, nada disso. Primeiro, a respeito dessa colocação, desse ponto, né? Para que nós falemos com o adolescente como Jesus falaria. Para que isso aconteça, nós precisamos ter um coração semelhante ao de Cristo. Então, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, da minha oração pessoal. Eu preciso cuidar da minha vida sacramental. Eu preciso até cuidar da minha vida emocional, para que eu não atrapalhe ou eu não torne o meu coração muito diferente do coração de Jesus. Então, por vezes a gente fica revoltado, chateado, magoado, enfim, não resolve essas coisas. Vamos negligenciando o cuidado, o trato espiritual, negligenciando a nossa vida em comunidade, e isso dificulta o nosso coração de ser semelhante ao coração de Cristo. Por isso que eu disse que a evangelização desse período da vida é uma evangelização que melhora quem nós somos. Você tem que ter esse cuidado. Né? Nós sabemos que é muito o Espírito Santo que vai modelando o nosso modo de ser e de ser com eles. Em Pentecostes nós vemos a união das línguas, todos orando, né? De uma forma que aqueles que olhavam de fora não entendiam, mas ali todos estavam em comunhão com Deus. Então, antes de qualquer outra coisa, é preciso esse cuidado espiritual e também pessoal. Então vamos lá. 4 traços da linguagem adolescente, que vai ser útil para você na hora de conduzir oração, porque se conduz oração para um adolescente diferente para um grupo de jovens e de adultos, que vai ser útil para você na pregação e especialmente vai ser útil para você no pastoreio com os adolescentes. Na hora que você tiver que se aproximar deles para conversar, para aconselhar. Primeiro traço dos 4. A linguagem precisa ser simples. O que não significa que vai ser uma linguagem pobre. Porque às vezes eles vão ter dificuldade de falar de si mesmo. E aí você vai ter que ajudar. Ajudar eles a colocar para fora, às vezes, aquilo que eles estão sentindo e é confuso. O que é uma linguagem simples? Significa que essa linguagem ela precisa ter exemplos. Ela não pode ser assim abstrata. Ela precisa ter exemplos e ser prática, no sentido de que ela vai usar do cotidiano dos adolescentes e até de exemplos pessoais para facilitar o entendimento deles. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aí a explicação sobre o pecado, ok? Se eu falar para vocês que o pecado é uma transgressão da lei de Deus, né, que o pecado é errar o alvo da vida, é a incapacidade de viver conforme a vontade, conforme o que Deus espera de nós, em ato, natureza e culpa, em ato nas ações, na natureza porque nós temos uma inclinação ao pecado e na culpa porque viola a lei moral, né, vocês entenderiam. Eu acho, né? A maioria talvez entenderia isso. Mas, para o adolescente, além de ficar chato, é muito complexo. Então, como seria a linguagem simplificada para eles na hora de falar, pontuar, por exemplo, algo sobre o pecado? Olha, quando você se sente humilhado, porque você é bebê ainda, né? Quando teus colegas estão lá fumando pendrive e você não, né, no voo,
Não, minha mãe não deixa eu fumar ainda, né? Não tem dinheiro. Quando você se sente injustiçado porque o seu pai ou a sua mãe não são do jeito que você queria, ou não fazem aquilo que você queria, e dá uma vontade de você se vingar deles, né? Ou de sair da escola, ou te dá aquele ranço. Você está agindo assim, ou tem vontade de fazer essas coisas, mas para agradar a si? Ou para agradar a Deus? Esse sentimento agrada a Deus? Querer se vingar, irar-se, querer sair da escola. Agrada a Deus? Ou você está querendo só agradar a si mesmo? Pois é, isso é agir no pecado. Deus não deseja isso para nós. Isso não nos fará feliz. Percebe a diferença? É preciso ter coisas concretas da realidade dele. A linguagem simplificada, isso inclusive na hora de conduzir a oração. Porque às vezes a gente fica, né, naquelas coisas complexas, assim, é óbvio que eles vão se dispersar, não os toca. Não os toca. Né? Por exemplo, ainda nessa questão do pecado, a gente poderia falar, olha, Jesus, né, ele foi perfeito fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, e ele foi contrariado, e Jesus foi traído, e Jesus foi injustiçado, então por que nós não poderíamos ser? Percebe? É concreto. Essa é a linguagem simplificada. Segundo traço da linguagem adolescente, ela é cativante. Isso não significa que você vai ter que ser coach ou ficar gritando aqui na frente igual um palhaço, né? Mais uma vez, vá pegando esses traços e você vai adaptar eles à sua personalidade, ao seu jeito, ao seu modo de ser. O que é uma linguagem cativante? É aquela que percebe, que é sensível ao público. Então, veja, eu tenho que perceber, olhar na cara dos adolescentes, ser sensível para ver se eles estão entendendo, se aquilo está chegando para eles, se não está se estendendo muito, se não está muito longo, porque se estiver eu corto. Se a oração, se eu ver que eles não estão rezando muito, eu posso cortar, propor partilha. A linguagem cativante, ela é flexível, ela se adapta, ela vai sendo modulada. Veja, vai ser necessário que a gente module o tom de voz. Às vezes você vai precisar falar mais alto mesmo. Às vezes você vai precisar parar a pregação para eles ficar quietos. Isso não parece, mas ajuda você a ter uma comunicação que cativa. Às vezes você vai precisar falar mais depressa, mais devagar, então a gente tem que ter essa sensibilidade. A linguagem cativante ou ser cativante na comunicação é tornar o coração do outro próximo ao seu, pela expressão da voz, pela expressão corporal. Olha o animador de grupo de oração, ele não pode ficar animando assim, parado, ele não cativa ninguém. Ele tem que ficar igual o Léo, entendeu? E pula, e transpira 2 litros, entendeu? É assim, a animação do animador cativa o público. Estou certo ou estou errada? Né? Então, isso precisa acontecer também na hora de nós irmos rezar, pregar, inclusive ao falar com eles no pastoreio. Né? Eu preciso ter essa sensibilidade. Olha, talvez se eu fale um pouco mais ríspido, um pouco mais grosseiro, talvez eu vá afastá-lo. Ou às vezes é preciso que você fale com mais firmeza. Gente, como é que a gente aprende a fazer isso? Na hora. Quanto mais adolescentes têm fazendo isso, quanto mais eu for assumindo pregação, mais você vai ficando calejado. Eu errei para arrebentar e até hoje eu erro. E veja, a faculdade de psicologia não me ajudou a conversar com os adolescentes. Tanto que eu tenho colegas que formaram, eles nem atendem por medo. Muito daquilo que eu consigo e eu vejo que dá certo, eu aprendi na comunidade, na missão. Ela aperfeiçoa quem nós somos. Bom, o terceiro traço da linguagem adolescente é que ela é clara. Então, ela coloca luz, ela ilumina. O que isso significa? Significa que você, para ter uma comunicação clara, você não vai fingir ser alguém que você não é. E também não vai falar de algo que você não conhece. Vou explicar. Se você, meu filho, né, se tu
não é engraçadão, entendeu? Se tu não é um palhaço, né? Se tu não é muito sanguíneo, assim, não adianta tentar ser, que não vai dar certo. E eles vão perceber, e eles vão rir de você e não vão te dar moral. Então, a linguagem clara, ela passa por esse discernimento. Veja, eu vou usar daquilo que eu sou para servi-los, mas eu vou adaptar também aquilo que eu sou, mas sem deixar de ser eu. Então, veja, graças a Deus que nem todo mundo da comunidade é engraçadão, é palhaço. Não ia ser insuportável esse ambiente, né? A gente precisa de pessoas sérias, centradas, né? Não pode ser todo mundo louco. Porque dá a impressão que, assim, não, o que vai atrair o adolescente é a pessoa extrovertida, comunicativa. Não. O adolescente, ele é atraído pela verdade da personalidade. Ele é atraído pela autenticidade. E isso passa, sim, por um processo de adaptação. Mas a verdade os atrai. Veja, por que eles começam a imitar? Imita o Restart, né? Imita lá os tiozinhos do TikTok. Porque o adolescente não tem personalidade. A personalidade é algo que vai sendo construído. Né? Um outro termo para personalidade é que é eu ir me forjando segundo aquilo que Deus quer que eu seja. Deus quer que você seja você, santo, né? Na versão santa. Então, eles imitam, porque eles não têm personalidade. Então, quando eles encontram alguém que é autêntico, que tem personalidade, eles aderem, querem ficar próximo, certo? Então, é preciso ter clareza nas ações. Agora, esse negócio, então, o segundo tópico de ter conhecimento do que fala. Olha, nós escutamos aqui na descrição dos adolescentes, né? Que eles meio que vivem um estado quase que permanente de cio, né? Quer pegar, enfim. Mas nem todo adolescente é assim. Gente, tem adolescente que é de boa. Tem adolescente que, de fato, está querendo ser santo, que não está pensando em beijar, que não está pensando em... que presta atenção na pregação, que reza. Então, eu preciso ter... Antes de eu querer impor alguma coisa, eu preciso conhecer aquele adolescente que está na minha frente. E, cara, cada grupo de oração de adolescente é de um jeito. O Revolução Adolescente é de um jeito, o Kairos é de outro. Os adolescentes lá de Bom Repouso é de um jeito. Então, eu preciso ter esse conhecimento para que na hora que eu vá pregar, rezar, falar, partilhar com eles, eu já não chegue com uma coisa toda estruturada ali e acabe que a coisa fique difícil, né? Eu não consiga conversar com eles, eles também não vão me ouvir. Então, ter conhecimento do que fala é ter esse discernimento. Quem é o adolescente que está na minha frente? Né? Isso passa para, na hora da comunicação, de eu ir fazendo perguntas para ele, de eu ir observando o grupo. Né? Um grupo de adolescentes que normalmente tem mais juvenis, né, que é menos de 13, eles são mais infantis mesmo, são mais crianças. Então, não adianta eu ficar falando de droga, umas coisas muito assim, que eles querem se divertir. Dinâmica, eles vão querer essas coisas. Né? Assim como não adianta eu querer dar muita dinâmica, muita brincadeira para adolescentes de 15, 16, 17. Estão em outra vibe. Tá claro? Então, ter clareza é ter esse discernimento do conhecimento e também da sua postura. E aqui eu vou fazer uma colocação que é uma possibilidade. O bom humor. O bom humor é o último tópico dessas 4 ferramentas, a gente poderia assim chamar, que fazem com que a nossa linguagem ela seja adaptada. O bom humor, ele não é uma característica de quem é extrovertido, de quem é sanguíneo, não. Ele é uma ferramenta. Grave isso. O bom humor, ele é uma ferramenta, por isso que ele pode ser aprendido. Mas, ao mesmo tempo, um bom humor, ele é um dom. E nós vamos ver mais para frente isso. Como ferramenta, o bom humor, ele aparece pela encenação de trejeitos, né? Então, veja, eu sei que há determinadas caras e bocas que eu faço e até ações
que vão despertar o riso em vocês. Então, é uma ferramenta, eu posso aprender isso. É um pouco do meu jeito de ser meio louca, né? Talvez não seja o seu, mas você pode aprender de vez em quando, na hora que você for ensinar uma dinâmica, na hora que tiver numa rodinha de adolescentes ali, isso vai sendo desenvolvido, você vai aprendendo a fazer esses trejeitos. Repetir memes. Então, tem alguns memes que a gente entra em contato, eles podem ser úteis na pregação. Na oração, acho que não funciona, não. Né? Mas numa pregação, para quebrar o gelo, na hora que você for chegar, conversar com um adolescente, os memes, aquelas piadinhas. Ruim, né, Leandro? As piadinhas ruins que o Leandro faz, às vezes. Né? Podem ser instrumentos que quebra gelo, que facilita o entrosamento. Isso vai sendo aprendido. Agora, o bom humor, ele também é um fruto espiritual. Nós vamos entender isso. Existe uma virtude que se chama eutrapilia. É assim, né? É a virtude que os santos tinham de levar a vida com beleza. Com leveza, na verdade. Beleza também, né? O que essa virtude nos ajuda? Ela faz com que a gente não dê muita importância para nós mesmos. Cara, às vezes, para se aproximar de um adolescente, para quebrar o gelo, você vai ter que pagar uns micos. De vez em quando, né? De vez em quando. Mas o que a eutrapilia nos ajuda? A gente não ficar tão preocupado com a nossa imagem. Lembra que eu disse no início? Eu achava que eu estava sendo rebaixada ao ir para a evangelização de adolescentes. Se eu ficasse muito presa a mim mesma, eu não tinha ido. Eu precisei passar por um processo de desapego. Então, essa virtude do bom humor, né, que aqui tem o nome de eutrapilia, ela nos ajuda a isso, a levar as coisas com leveza. O Chesterton, ele dizia que a razão pelo qual os anjos voam é que eles levam as coisas com leveza. Veja, às vezes você vai ser confrontado com um adolescente que é ateu. Às vezes você vai ficar inseguro, né? Pode ser que você seja desrespeitado, a gente precisa estar preparado para essas coisas. Pode ser que a igreja seja criticada, a comunidade seja criticada para você, por um adolescente. Se a gente leva as coisas tudo a ferro e fogo, fica insuportável esse ministério. Então, nós precisamos de uma certa leveza, de não levar as coisas muito para o lado pessoal, quando a gente é ofendido. Quando a família dos adolescentes, às vezes, ofende o grupo, ofende a comunidade. A eutrapilia também nos ajuda a vencer o orgulho. Porque o orgulho, ele nos leva a sofrer demais por coisas, às vezes, que são pequenas. Pequenas no sentido das imperfeições humanas. Né? Olha a vida de comunidade para vocês verem. Ela é permeada de imperfeições humanas. Porque a nossa comunidade não é feita por um bando de anjos, né? Mas de seres humanos. Então, o bom humor, ele nos ajuda a aprender a sorrir das pequenas imperfeições, das contrariedades, a levar as coisas de fato com leveza, com tranquilidade. Na pregação, o bom humor ajuda você a aprender a atenção dos adolescentes. Mas isso precisa ser dosado, medido, porque senão eles ficam muito dispersos, né? Ela também facilita, na hora do pastoreio, de que a gente mostre para os adolescentes que o cristianismo não é uma coisa chata. Que a comunidade não é uma coisa chata, né? Que a vida católica não é uma vida cheia de regrinhas. Não, a gente tem bom humor, a gente dá risada. A gente se diverte. O que o São Mauro Tomazini, o vô falava, Monsenhor Mauro? Tem que ser divertido, não é? A tristeza, irmãos, ela é a sombra do diabo em nossa vida. Por isso, olha para a realidade que nós temos e que a Luciene bem explanou. A depressão, a dor, o sofrimento. É necessário que nós tenhamos, então, a eutrapilia, essa virtude, o bom humor, não só na nossa pregação, mas também no nosso comportamento. E aqui agora,
nesse próximo tópico, eu vou colocar para vocês uma ferramenta que é essencial para que a nossa linguagem atinja os adolescentes. É o conhecimento da cultura que eles vivem. Veja, você não vai ter que ser outro adolescente para evangelizar adolescente. Se você for outro adolescente, vai dar ruim. Você precisa ser uma pessoa madura, santa. Mas, dentro disso, nós precisamos conhecer a cultura dos adolescentes. Isso significa que você vai ter que ficar lá vendo TikTok, né? Seguindo o Felipe Neto, consumindo, né, aquelas músicas do capeta que eles escutam. Não. Mas você tem que se inteirar desse mundo, tá? Como é que a gente vai se inteirando do mundo adolescente? Conversando com os próprios adolescentes, perguntando para eles: quem que você segue no Instagram? Quem que são os canais que você gosta? Quais são as músicas que você gosta? Né? Bruno perguntaria: qual animal que você gosta? Né? Elefante. Por que, Bruno, você gosta dos elefantes? Fala para nós. Porque o elefante é um animal bonito e também sofisticado. E a vaca, né? Então. Gente, nós aprendemos sobre adolescentes nos livros? Sim. Nós aprendemos sobre os adolescentes em vídeos e informações? Sim. Mas nós aprendemos muito sobre a adolescência convivendo com adolescentes. Convivendo, se relacionando com eles. Então, você se inteira da cultura muito relacionando com eles. Stalkeando, às vezes, as redes sociais, vendo stories, vendo os status que ele está postando, né? Aí você vai medindo o grau de santidade. Não, esse aqui está no inferno, esse aqui está mais para o céu. Esse aqui talvez vá para o purgatório, né? Exatamente. E aí, por que eu preciso me inteirar da cultura dos adolescentes? Para que isso torne a pregação cativante, clara e simples para eles. Você imagina, por exemplo, pegar uma música da Luísa Sonza lá. Nossa, às vezes eu estou falando umas coisas, fica gravado, né? E aí você pega a música dela, a letra dela e confronta com o evangelho. E confronta com a doutrina da igreja. Olha que conteúdo rico você tem para trabalhar com eles. Ontem no grupo, por exemplo, a Josi estava pregando e ela pegou um exemplo do filme do Frozen. Da menina lá apaixonada, né? Nem lembro o nome dela lá. Da Ana, né? Como é que chamava o príncipe lá mesmo? Hans, né? Que queria casar com o Hans. Conheceu o Hans de manhã, de tarde já queria casar com o Hans. A irmã dela falou assim: não, amiga, escolhe esperar, né? Mais devagar. Então, veja, isso é repertório que a gente vai criando para conversar com eles, para falar com eles. Esse negócio de confrontar o que deles é da cultura funciona para arrebentar. Nós precisamos nos inteirar também, porque isso nos mostra como que essa geração, ela foi mudando muito rápido, como a Luciene nos mostrou, mas como que essa geração ela tem características muito próprias, específicas. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, eu quero abrir um parênteses nisso, é quando nós começamos a comparar a nossa adolescência com os adolescentes de hoje. E aí você pode ficar muito pessimista, porque nossa, eles são muito pior hoje do que eu era no meu passado. Né? Putz, eu não era emo, né? Eu não fumava pendrive, eu não escutava Luísa Sonza, eu escutava Avril Lavigne, né? Fica nessa coisa. E a gente precisa tomar cuidado com essa comparação. Ela pode tornar o seu olhar vitimista e pessimista em relação a eles. Cara, não olha para a sua vida. Olha para a história que esses adolescentes estão construindo hoje. É possível que eles sejam santos? Quem aqui tem menos de 18 anos, levanta a mão. Aí, ó. É possível que os adolescentes sejam santos. Certo? A gente tem que tomar cuidado também a respeito dessa questão da cultura, porque
olhar com um olhar mais cuidadoso com ela, porque quando você encontra alguém que se interessa por aquilo que você se interessa, você se sente acolhido. Então, por isso que é bom, às vezes, a gente saber de futebol. O evangelizador de adolescente, ele meio que tem que saber de tudo. Masterchef, futebol, Grey's Anatomy, Luísa Sonza, entendeu? Som, nem sei como é que fala, mas por quê? Porque isso nos ajuda a acolhê-los. Você não vai precisar ficar consumindo esse conteúdo. Às vezes você joga no Google lá, sabe mais ou menos da sinopse, acabou. Né? Acabou. Isso já quebra gelo e os ajuda a se sentirem acolhidos. Bom, a respeito das dinâmicas. As dinâmicas, elas facilitam, sim, a oração, facilitam com que a pregação seja entendida por eles. Ela não funciona, às vezes, muito bem com adolescentes de 15, 16, 17 anos, porque eu vejo que essa geração, ela não está tão infantil, essa faixa etária. Às vezes, eles prestam mais atenção já na pregação. Você vai ter que ter sensibilidade para isso, entendeu? Como eu disse, os adolescentes de Pouso Alegre são diferentes dos adolescentes de Poço Fundo. Você vai ter que ter esse feeling para perceber. Mas as dinâmicas, elas não podem tornar o grupo de adolescentes dependente, viciado nelas. Que é como alguns movimentos que eu observo, por exemplo, aqui na minha cidade, em que os adolescentes só conseguem rezar quando a luz está apagada. E só conseguem rezar assim, com os efeitos especiais, assim. Eles têm que ir aprendendo a amadurecer na fé. Veja, a gente pode sim fazer uma adoração no escuro. Né? Isso mexe com o psicológico deles? Mexe. Mas a gente é uma ferramenta, você não está manipulando a consciência deles. O que não pode acontecer é da gente ficar o tempo todo viciado em dinâmica. O tempo todo viciado nessas coisas. Não, tem que ter. Qual que é a dinâmica? Não tem dinâmica. Cadê o livro da dinâmica? Acabou a dinâmica. Às vezes Deus inspira dinâmicas também, que não estão no livrinho. Né? A gente tem que ter essa abertura. Agora, para nós fazermos uma conclusão. Está bem prático, né? Vocês puderam perceber. Uma conclusão mais direcionada para a linguagem no pastoreio, que é muito importante. Irmãos, os adolescentes talvez não vão se converter quando eles vierem num retiro aqui na casa de oração e repouso e começam a orar em línguas. Lá. É difícil, acontece isso, é um pouco mais difícil. Mas eles vão se convertendo muito pelo convívio, pelo relacionamento conosco. Porque, como eu disse, bate às vezes uma irritação de que eles não estão rezando, de que não está lá, está voando na pregação, mas eles estão lá toda sexta-feira, todo sábado, mesmo não rezando, mesmo não orando em línguas, eles estão lá. O que faz eles ficarem lá? O Cristo, que tem várias formas de tocá-los. Não só pela música, não só pela oração. Às vezes toca os adolescentes lavando a cozinha, né? Fazendo com que eles se sintam úteis. E aí, com isso, eu quero entrar com vocês num conceito teórico que pode facilitar a gente a expandir a nossa evangelização para nesses momentos também, o momento deles servirem na casa de formação, deles ajudarem na decoração, e por que não deles em um momento partilharem no grupo de oração? Quando você vê que um adolescente está ali, né, está meio santo já, ô irmão, o que você acha da semana que vem? Você partilhar sobre o amor de Deus, né? Dá tema fácil para eles. Eles vão se sentir úteis, vão se sentir pertencentes. De vez em quando dá para nós fazermos isso. Desde que ele não seja um herege, né? Desde que ele não vá falar coisas erradas. E a teoria que nós vamos entrar em contato agora, ela é de um autor que se chama Gary Chapman, não sei se é assim que pronuncia, que se chama 5 Linguagens do Amor. Vocês conhecem? Não? Muito boa também para o crush, né, Bianca? Vamos prestar atenção aí que pode ajudar. As 5 Linguagens do Amor é uma teoria que nos faz entender que nem sempre aquilo que me faz feliz vai fazer o outro feliz. Nem sempre aquilo que me faz me sentir amado fará o outro se sentir amado. Ela não é uma linguagem, não é uma teoria que fala para nós assim que
por exemplo, a minha linguagem de amor é o toque físico, então para o resto da vida vai ser toque físico. Não, ela é mutável. Tanto que a gente percebe, às vezes, né, você tem adolescentes que são muito afetuosos e aí, do nada, assim, eles ficam um pouco mais arredios. E em idosos a gente vê isso, o idoso vai, às vezes, ficando doente, alguma coisa, fica carente. Muda a linguagem de amor, certo? Então, vou fazer vocês entrarem em contato com ela para ajudá-los em quê? No pastoreio. E nesse momento em que a gente vai trazer eles para a casa de formação, para a casa de oração, para nos auxiliarem, estarem convivendo com a gente, tá bom? A primeira linguagem de amor que o autor traz para nós são as palavras de afirmação. Eu sugiro para vocês comprarem um livro, chama 5 Linguagens do Amor. Parece um livro assim de autoajuda que vai ser ruim para arrebentar, mas não é. Ele é muito bom, sabe? O que seriam as palavras de afirmação no caso dos adolescentes? Veja, é muito comum que essa geração ela tenha muita dificuldade de se sentir segura, de ter coragem de fazer as coisas, de ter coragem de assumir compromisso. Veja, São Tomás de Aquino, com 15 anos, ele já tomou uma decisão de vida. Vou me entregar a Deus. Hoje, com 15 anos, os caras estão jogando Free Fire, que não tem decisão de vida. Né? Santa Teresinha, nova, foi falar com o Papa. Tomam decisão de vida. Você não percebe essa insegurança nessas pessoas, nesses santos. Mas alguns, ou talvez até a maioria dos adolescentes que chegam para nós, chegam com receio de conversar, com medo de dançar na animação. Já aconteceu isso com vocês? Não quer ficar parado, sentado. Aí o que você faz, irmã? Sai, demônio, vai. Né? Com esses adolescentes que a gente vê que eles são mais retraídos, que eles são mais temerosos, esta linguagem da palavra de afirmação é muito útil. E como que ela funciona? A palavra de afirmação, ela passa pelo elogio, sim. Né? Então, você elogiar, nossa, olha, que bonito, né? Nossa, você fez muito bem isso, olha, você dançou hoje. Mas, principalmente, por palavras de incentivo. Cara, você dá conta, você consegue, faz um cartaz para nós. Né? Você dá conta, sim. E quando ele fizer o cartaz, incentiva, elogia. A palavra de afirmação, ela passa muito também por esse movimento de nós colocarmos os adolescentes para conversarem uns com os outros. Então, quando você vê que tem um adolescente matraca, que não cala a boca, né? Tem uns que não cala a boca, chama ele para fazer parte da acolhida. Talvez ele tenha muito aflorado essa questão da comunicação. E a linguagem dele seja a mesma palavra de afirmação. Então, põe ele na porta para acolher os outros adolescentes, dar a pregação, uma partilha de um pequeno grupo, de um cenáculo para ele. Então, passa pelo elogio, mas principalmente pelo incentivo, certo? À medida que eu for explicando, perceba se isso também não acontece com você. Qual que é a sua palavra, sua linguagem de amor? Né? Se às vezes você precisa que alguém fique falando para você assim, vai, minha filha, faz, vai que dá certo, vai sim, chega na menina. Fala. Às vezes você precisa de palavras de afirmação também. Né? Segunda linguagem, qualidade de tempo. Que é aqueles adolescentes que vão lá na casa da irmã lá e ficam o dia inteiro, e come, e dorme, né? E cai lá na represa que você tem na sua casa lá, né? O que é o tempo de qualidade? Irmãos, é fácil a gente identificar quando o adolescente ele tem essa linguagem de amor. É aquele que não quer desgrudar da gente. Ô tia, vamos com nós lá, não sei na onde? Não, vamos lá. Não, deixa eu ir com você. Onde você está indo? Deixa eu ir com você. E fica grudado igual um carrapato. Ele tem essa linguagem de amor, então, da qualidade de tempo. Como é que a gente pode aproveitar dele no grupo de oração? Também para que ele faça parte da acolhida, converse com os outros adolescentes. E se você identificou que essa é a linguagem de amor dele, de fato, você vai ter que dar um pouco mais de atenção, sim. Vai ter que ser generoso nesse sentido. Né? A qualidade de tempo não é só você estar perto. Não, estou aqui perto, estou dando qualidade de tempo. Não, é você olhar nos olhos. É você se interessar
por aquilo que a pessoa se interessa. Né? Tô aqui mexendo no celular, tô perto de você, a qualidade de tempo correndo. Não. É isso que é esta linguagem de amor. É um tempo que, de fato, eu estou gastando por você, com você, olhando para onde você está olhando. A terceira linguagem de amor são os presentes. Não vou falar aqui para vocês ficarem dando presente para os adolescentes, não. Mas eu vou explicar melhor como é que funciona e por que não, às vezes, dar uns presentes, né? Umas água benta, umas coisas assim. O presente, irmãos, ele é um símbolo. Símbolo do quê? Da preocupação, do serviço. Veja a relação simbólica do presente. Eu estava em um lugar em que você não estava e eu passei perto de algo que me lembrou de você. Então, quando você não estava perto de mim, eu me lembrei de você. Então, eu penso em você. E aí eu comprei este objeto. Percebe a relação simbólica? Há pessoas que, de fato, elas se sentem amadas quando recebem coisas. Então, assim, o presente, ele não vai ser nem... Talvez para algumas pessoas vai ser um valor, sim, né? Nossa, foi muito caro. Mas não no sentido do preço só em si, mas porque você gastou de algo que era seu, de um dinheiro que você poderia ter usado para alguma coisa sua, e você gastou comigo. Percebe? O afeto que há nisso. E principalmente quando o presente é feito manualmente. Olha, eu gastei do meu tempo, do meu esforço para entregar-te algo. Se você percebe algum adolescente que ele talvez seja mais caladinho, está se sentindo isolado, experimenta essa linguagem de amor com ele. Entrega um livro, faz uma carta, certo? No aniversário de algum adolescente. É bom a gente ter essas coisas anotadas. Que dia que eles fazem aniversário, certo? Dá um presente de evangelização mesmo. As lembrancinhas do grupo de oração são muito úteis também nesse sentido. Ok? A penúltima linguagem de amor. Atos de serviço. Que são aqueles adolescentes que chegam para a gente. O adolescente que tem essa linguagem é aquele que chega para nós e fala assim, nossa, o que precisa fazer? Já arrumar as cadeiras para você. Não, que pede para a gente, ou a gente identifica que ele está querendo ajudar. Então, esses atos de serviço, de organizar a casa de formação, organizar o espaço, é um modo da pessoa se sentir amada. Eu, por exemplo, tenho muito dessa linguagem de amor. Eu lembro que quando eu comecei a namorar o Lucas, às vezes ele chegava lá em casa, né? Eu estava lá lavando a louça, aí ele ficava assim parado do meu lado. Né? Eu falei, Lucas, aqui é o copo, vai secando. Ele falou, não, filha, tem que falar oi, né? Dar um abraço, tudo bom, boa tarde. Porque eu não sou muito disso. Eu sou mais assim, varre o chão, entendeu? Limpa o banheiro. Isso eu me sinto muito amada, certo? Então, se você identifica que o adolescente tem predisposição para isso, coloque ele para fazer as coisas. Coloque ele para fazer as coisas. Né? Às vezes, irmãos, aquele adolescente que a gente não sabe como é que chega, que você já tentou dar um abraço, já tentou conversar, e ele não abre a boca, não fala, não dança, não reza, às vezes a linguagem dele pode ser um ato de serviço. Chama ele para pregar um cartaz na parede para você ver. Quando vê ali, ele já vai se abrindo, vai florescendo. Isso acontece, né? E a última linguagem é o toque físico. É aqueles adolescentes bem carentão mesmo, né? Que vem, abraça e fica abraçando o amigo que está do lado, né? Que todo momento de oração chora. E vamos dar um abraço. E chega no grupo de oração, vai dar abraço. E na hora da oração quer dar abraço. E termina o grupo, quer dar abraço. E fica aquela melação, né? Nós devemos ter prudência. Veja, não é muito saudável que a gente fique estimulando quando o adolescente tem muito dessa linguagem nisso. Né? Isso pode trazer um desconforto para os outros, é desconfortável para nós. Né? A gente sabe dessa situação, às vezes, de abuso, enfim. Né? Então, nós devemos ter cautelas. Nós podemos demonstrar o nosso toque físico, né? Ou essa linguagem de amor para um adolescente no ambiente de comunidade ou grupo de oração, no momento de oração mesmo. Quando você vai orar, né? E mostrar que está com ele, segurar na mão.
mas nós devemos ter parcimônia, ter discernimento nisso. É preciso ter cuidado para que as coisas não sejam mal interpretadas. Para nós encerrarmos. Irmãos, tudo isso que foi dito vai exigir de nós uma disposição do coração. Humildade. Para evangelizar os adolescentes, você não vai ser, muitas das vezes, o que você gosta de ser ou o que você gostaria de ser. Você vai ser para eles o que eles precisam que você seja. Isso exige humildade. Você não vai, às vezes, pregar do jeito que você gostaria de pregar. Talvez dê mais trabalho pregar para adolescente. Você não vai conduzir oração ou animar como você gostaria. E isso exige de nós essa disposição, a disposição da humildade. Nós precisamos rezar para ter um coração humilde, capaz de se adaptar ao que eles vão precisar de nós. Um coração humilde não é um coração de um pamonha. Às vezes a gente acha que a humildade é você virar uma pamonha. Não. O humilde, ele sabe a verdade sobre si mesmo. Então pode ser que de fato você seja mais introspectivo mesmo, mais melancólico, né, Ana Júlia? Né? E você fique mais na sua, mas às vezes para chegar no adolescente você vai ter que quebrar isso. Você vai ter que ser um pouco mais expansivo. Como é que você vai conseguir fazer isso? Sendo humilde. E como nós vamos crescer? Como nós vamos crescer quando nós conseguimos fazer isso? Ou às vezes você é muito expansivo, muito comunicativo, vai querer aparecer toda hora. E na evangelização dos adolescentes, por vezes, você vai ter que deixar que eles apareçam. Você não vai poder ficar aparecendo toda hora. Então, a virtude da humildade, ela nos ajuda a ter este balanceamento, a amadurecer. E a ser o que eles precisam que nós sejamos, e principalmente o que Deus quer que a gente seja. Eu gostaria de ler com vocês uma oração. Ela foi escrita por um cardeal que se chama Merry Deval. Ele rezava essa oração depois de celebrar a Santa Missa. Eu vou ler esta oração, alguns trechos dela, se chama Ladainha da Humildade, talvez você já conheça. Vou ler só alguns trechos e que você possa permitir que a leitura daquilo que o cardeal escreveu comece a dispor o seu coração para isso. Ó Jesus manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do medo de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do medo de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do medo de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do medo de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora eu me torne o mais santo quanto me for possível, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Amém. Vamos ficar de pé. E como conclusão, eu queria propor que nós fizéssemos uma oração, entre aspas, humilhante. Eu quero que você junte aí com o irmão, ou a irmã que está aí do seu lado, e diga a ele, a ela, qual é a sua dificuldade. Diante disso que foi colocado,
O que você percebe que não gosta de fazer, tem dificuldade de fazer? E aí ele vai rezar por você, depois você vai rezar por ele. Nós vamos fazer essa breve oração de intercessão para que, humilhando o nosso coração, reconhecendo aquilo que nós não conseguimos, com a graça de Deus, a gente possa passar a conseguir. Amém?